Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Meu querido, hoje eu quero fazer a leitura do texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7, que diz assim, acompanhem comigo. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: não se torne um papagaio. Não se torne um papagaio. Meu irmão, a teologia reformada sempre insistiu na importância e na eficácia da oração. Deus nos criou, nos redimiu, a fim de que pudéssemos ter comunhão com Ele. E nisso consiste, então, este momento de oração, de comunhão com Ele. Ele nos fala através de sua revelação especial, as Escrituras, e também nos fala através da revelação geral, que é a criação desse universo. Entendemos também que, à medida que Deus venha falar conosco, ele se utiliza, sim, claro, da ação do Espírito Santo, que nos capacita a entender toda a revelação, pois o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, opera em nós para que possamos obedecer à revelação que ele tem nos dado através de sua palavra. Em resposta a isso, oramos para falar com Deus sobre Ele, sobre nós e sobre o nosso relacionamento. Algumas pessoas pensam e imaginam que talvez se repetir as mesmas palavras 1, 2, 3, 4 vezes, como um encantamento, fará que Deus lhe ouça. Quando nós olhamos para o texto que diz assim, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, Jesus está dizendo o seguinte, ele reprova a multiplicidade de palavras. Cristo reprova a loucura daqueles que, com o objetivo de persuadi-lo, derramam aí um excesso de palavras. Essa doutrina não é inconsistente com os louvores em toda parte concedidos nas Escrituras, a sinceridade na oração. Pois quando a oração é oferecida com sincero sentimento, a língua não vai adiante do coração. Além do mais, a graça de Deus não é obtida pelo tanto de palavras que eu vou utilizar na conversa com Deus. Pelo contrário, quando nós oramos, como disse Calvino, é como se nós lançássemos as nossas flechas para o céu,
para perfurar o céu. Ao mesmo tempo, isso condena a superstição daqueles que nutrem a crença de que garantirão o favor de Deus por longos murmúrios. A ideia de Calvino, quando ele coloca como se as nossas orações fossem flechas, é porque nós direcionamos a nossa conversa, as nossas palavras diretamente à pessoa de Deus que está nos céus, que sabe todas as coisas, que sabe daquilo que eu estou necessitando. Alguns entendem que talvez o falar várias vezes o mesmo assunto, na mesma oração, no mesmo momento, acham que Deus vai atendê-los rapidamente. Sim, poderemos colocar os mesmos assuntos, as mesmas questões no decorrer do dia. Porque na verdade a oração é uma conversa com Deus, é uma relação com Deus. Agora, o que não pode, a mesma coisa, a mesma situação, os mesmos pedidos, né? Vai, repete, busca, clama. Meu amado, Deus não é surdo. E Ele entende muito bem o que você quer dizer. Diz a palavra de Deus que antes da palavra chegar à nossa língua, Deus sabe todas as coisas. Da mesma forma, e fazendo uma comparação, o mesmo caso são os cânticos longos, os louvores que vão se dirigindo, vão se ministrando e tentando acalmar os ouvidos de Deus para que Ele assim nos responda. Ressoam continuamente em igrejas. Na hora do louvor, a música vai, volta e a pessoa ministra no meio, tentando deixar o adorador satisfeito, com o coração aberto, não é? E talvez também tentando satisfazer, achando que Deus irá atender aquele louvor e receber aquele louvor. Além do perigo de querer aparecer em público com a prática religiosa da oração, quando Jesus disse tais palavras aqui no Evangelho de Mateus, ele está chamando a atenção daqueles homens e mostrando o seguinte: olha, vocês estão acumulando e amontoando uma série de palavras irrefletidamente, como se fossem papagaios. A nossa oração tem que ser simples, objetiva, voltada para Deus. Deixa eu passar uma informação para você. Os exercícios de oração dos judeus, naquele tempo, estavam num nível tão exagerado que a incessante repetição das palavras prescritas transformou-se em tagarelice. Vou mencionar pelo menos duas orações. Não vou colocá-las aqui, apenas mencionar, porque ela é muito extensa. Uma das orações realizadas pelos judeus se chamava tefilá. Tefilá. Eles recitavam 3 vezes a oração, chamada também das 18 petições. Às 9 da manhã, às 3 da tarde e à noite. Essa oração era 10 vezes mais extensa do que a oração do Pai Nosso. A outra era chamada de Shema. Shema era um tipo de confissão de fé.
que deveria ser proferido pela manhã, em pé, e à noite deitado, conforme Deuteronômio 6, versículo 7. E o Senhor Jesus, então, condena plena e cabalmente a oração vazia, irrefletida, verborrágica, supersticiosa. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Nisso ele está bem de acordo com o Mestre Jesus, para que essa oração persistente não seja desvirtuada em religiosidade mística, em fanatismo, mas permaneça sob a constante disciplina do Espírito Santo e de acordo com a orientação bíblica. Além disso, continua válido que a oração incessante é e permanecerá sendo o ofício do cristão autêntico, pois orar não significa apenas dedicar de manhã e à noite alguns minutos à oração, mas traduz que se encontrou uma nova existência, um novo modo de ser, que controla a vida toda. Orar significa que a vida toda tornou-se um diálogo com Deus. Um diálogo que perdura até as eternidades e que não sofre nenhum segundo a interrupção, mesmo pela morte. A verdade é o seguinte: Deus, mediante a palavra dele, nos orienta como tem que ser a nossa oração. Quando o texto fala assim, olha, Jesus fala assim, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Qual que é a realidade? Os gentios, os pagãos, entendiam o seguinte, que o fato deles buscarem o Deus deles e repetindo várias vezes as mesmas coisas, as mesmas palavras, eles seriam atendidos. E aí nos vem à mente aquele confronto que teve entre Elias e os sacerdotes de Baal, quando eles ficaram o dia inteiro gritando, clamando, chamando pelo Deus deles, e nada de resposta. Eles estavam ali se flagelando e gritando. E aí Elias fala, grita mais, pede mais, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. E aí Elias chega, ora, e imediatamente Deus atende. A oração é um momento em que nós desfrutamos da presença de Deus. Por isso, ela tem que ser simples, objetiva, direcionada a Deus através de Jesus, com base nas Escrituras, pois diz assim a Bíblia, e o próprio Jesus mencionou que tudo aquilo que nós formos pedir a Deus, devemos pedir em nome de Jesus. E pedir de acordo com a vontade de Deus, é o que diz a primeira carta de João. Nunca se ora muito se as nossas orações forem sinceras. Quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado porque nós temos a liberdade de orar e de buscar. Pedimos ao Deus em nome de Jesus que o Senhor venha a despertar em nós todo esse desejo de te buscar. E que quando nós nos dirigirmos a Ti, ó Deus, que as nossas palavras, que as nossas ações, que os nossos pensamentos estejam em conexão contigo, ó Pai.
Deus amado, se alguém que está nos assistindo não sabe orar corretamente, que ele peça a Ti toda orientação, pois sabemos que o Senhor orienta em como devem ser as orações. Muito obrigado porque Jesus nos orientou, mostrou como devemos nos portar diante de Ti. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que sempre atende às nossas orações. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e te proteja. Um forte abraço.